Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fedro, de Platão. Estamos numa parte interessante onde se começa a discutir sobre a retórica, o diálogo sobre a retórica. Esse assunto já foi discutido anteriormente, e no momento em que Fedro acaba de defender que é mais importante não você ter o conhecimento do assunto que você diz, mas simplesmente dizer aquilo que a grande maioria pensa. E Fedro, então, quando Platão diz, bom, isso é uma opinião difícil de rejeitar, principalmente quando pessoas importantes pensam isso, mas vamos analisar se isso realmente está correto. E o Fedro então disse perfeitamente. Parei quando Sócrates dizia, vejamos então como examinar esse tema. Fedro, como o examinaremos? Sócrates, supõe por momentos que tento persuadir-te a comprar um cavalo para ires combater os teus inimigos, mas que, tanto tu quanto eu, ignoramos o que seja um cavalo e que, entretanto, eu chegava à conclusão de que, no entender de Fedro, o cavalo é o animal doméstico com as orelhas mais compridas. Fedro, mas isso seria ridículo, Sócrates. Sócrates, um momento por enquanto. Ou que eu tentava seriamente persuadir-te a que escrevesses um panegírico do burro, chamando-o de cavalo e declarando que é muito prático adquirir esta besta, tanto para fins domésticos como para a guerra, que é tão útil na refrega das batalhas como no transporte de carga, como em qualquer outra coisa. Fedro, isso seria ainda mais ridículo. Sócrates, mas diz-me, não é verdade que o ridículo de um amigo é preferível à irredutível prepotência de um inimigo? Fedro, sem dúvida. Novamente aqui, Platão exemplificando aqui, falando inclusive já uma nota de rodapé, o conteúdo do discurso político de baixo coturno, tanta oratória por nada. Então aqui ele vai dizer, o comentário aponta diretamente para os vícios demagógicos em que políticos decretam por decisão de um povo ignorante. Ou seja, a pessoa prefere o discurso inverídico de um amigo, entre aspas, do que a prepotência de um inimigo que pode estar falando a verdade. Então aqui ele está dizendo, olha, você precisa de um cavalo para você combater a guerra e eu vou te convencer então que você pode comprar esse burro, que ele é bom para isso e além de tudo ele serve para outras coisas, para transporte de carga. Vamos continuar então. Sócrates, voltando aqui, mas diz-me, não é verdade que o ridículo de um amigo é preferível à irredutível prepotência de um inimigo? Fedro, sem dúvida. Sócrates, por isso, quando um orador, ignorando a natureza do bem e do mal, se dirige aos seus concidadãos que sofrem da mesma ignorância para os tentar persuadir a não tomarem a sombra de um burro por um cavalo ou o mal pelo bem, quando, depois de ter ouvido as opiniões da maioria, a impele para o mau caminho, em casos como este, quais são, a teu ver, os frutos que a arte da oratória pode colher daquilo que semeou? Uma pergunta, o que vai semear essa oratória quando a ignorância está falando para a ignorância e quando não se conhece a diferença entre o mal e o bem? O que acontecerá? Responde Fedro. Um fruto que não pode ser nada de bom. Sócrates, todavia, não teremos, meu caro, exagerado os limites da dureza ao censurarmos assim a retórica? Pode acontecer que ela responda assim, de que estáis a tagarelar, homens de pouca monta? Não sabeis, por acaso, que eu não obrigo ninguém que ignore a verdade a aprender a falar? Mas, posto que o meu conselho tem algum merecimento, primeiro cumpre aprender a verdade e só depois se dedicar à minha prática. Que vem uma parte agora importante
que a gente vai perceber, né, que o Platão, que tanto fez textos que falavam uma crítica ao sofista, que usava essa oratória para ludibriar, aqui ele vai nos mostrar a partir de agora, é interessante notar, que existe a retórica que pode ser usada, que é uma retórica que vem do divino, que vem da busca real da verdade. Então, vai ser um momento em que o Platão ele defende de uma maneira diferente do que já colocou em outros livros, por exemplo, como Gorgias, que mostrava um sofista bem, né, nessa arte do auto-engano e do enganar ao outro, de alguma maneira, ele vai mostrar o bom da retórica quando ela busca realmente cumprir e compreender a verdade. Então, seguindo um pouco mais. Eis, por conseguinte, o que declaro solenemente. Nem por isso o que estiver de posse da verdade a conseguirá impor sem recorrer à arte da persuasão. Fedro, e não teria realmente razão se assim falasse? Sócrates, de acordo, assim o reconheço. Se os argumentos comuns conseguirem provar que a retórica é realmente uma arte, pois tenho ouvido algumas pessoas afirmarem o contrário, tentando provar que não é uma arte, mas sim um negócio que nada tem a ver com a arte. Já o Lacônico declarava: não existe arte retórica propriamente dita sem o conhecimento da verdade, nem jamais poderá haver. Vou ler aqui a nota de rodapé. Laconismo e loquacidade são opostos. Enquanto em Esparta se dava especial atenção ao laconismo, dando prioridade à verdade sobre a beleza do discurso, na Atenas contemporânea de Platão, reinava a loquacidade, em que mais interessavam as palavras que a inteireza do seu conteúdo. Então aqui ele mostrando justamente, antes ele tinha citado um sábio, né? E aqui agora ele dizendo que em Atenas, nesse momento que vive Platão, a verdade não é importante, o importante é o discurso pelo discurso. Vamos seguir um pouquinho mais. Então, vou voltar nessa frase. Já o Lacônico declarava: não existe arte retórica propriamente dita sem o conhecimento da verdade, nem jamais poderá haver. Fedro, não serão precisos argumentos desse quilate para demonstrar o que pretendes? Vamos, utiliza-os e vejamos o que eles nos dizem. Sócrates, vinde, nobres criaturas, e persuadi Fedro, pai de belos filhos, de que, se não filosofar convenientemente, jamais será digno de voltar a falar, seja do que for. Que sejas tu, Fedro, a responder. Fedro, nesse caso, interroga-me. Sócrates, pois bem, não te parece que a retórica é uma psicogogia, literalmente uma persuasão da alma? Uma arte de conduzir as almas através das palavras, mediante o discurso, não só nos tribunais e locais públicos, mas também em qualquer espécie de assembleia privada? Uma arte que não varia consoante a grandeza ou a pequenez do assunto em vista? Uma arte cuja prática, isto é, cuja prática correta, é tão louvável para tratar de assuntos correntes como de assuntos nobres? Não é isso que tens ouvido dizer? Bonito ele aqui apresentando a retórica, então, como essa possibilidade de conduzir as almas. Fedro, não, por Zeus, jamais ouvi falar dessa maneira. Muito pelo contrário, fala-se e escreve-se com arte nas assembleias e nos tribunais do povo, mas quanto ao resto, nunca ouvi falar. Sócrates, por acaso não ouviste já falar nas regras de retórica que Nestor e Ulisses compuseram perto de Ílion, nas horas de ócio? Não ouviste também falar das regras de Palamedes? Aqui tem muitas referências, eu vou ter que ler e aí vai ser muita coisa, vou parar por aqui e depois eu volto amanhã nesse pedaço. Então vamos lá, referências importantes de serem citadas. Ulisses, né? Segundo a lenda,
Tanto Nestor como Ulisses foram notáveis oradores, sem que tivessem estudado a arte, contrariamente ao que se verificava em Atenas na altura do diálogo entre Sócrates e Fedro. Sócrates agride diretamente os costumes escolares atenienses, ou seja, aquela fala pela fala, ok? Depois ele citou aqui, né, a retórica então de Nestor e Ulisses, que eu já falei, compuseram perto de Ílion, né, o mesmo que Troia, ok? Ílion, cidade de Troia, nas horas de ócio. Não ouviste também falar das regras de Palamedes? Palamedes, Zenão de Eleia, o inventor da aritmética, que preferia a força da lógica à força da emoção, quando pretendia persuadir os seus ouvintes, ou seja, usava a conduta da razão e não o emocional para ver como conduzir os outros. E por fim, né, Fedro então vai responder: por Zeus, nunca ouvi, nem tampouco das de Nestor e de Ulisses, a menos que o teu Nestor seja Górgias. Górgias é o retórico que deu o seu nome a um diálogo de Platão, esse que eu acabo de citar, que era um grande sofista, ok? E que Ulisses seja um Trasímaco. Trasímaco é um outro personagem, um sofista, que aparece nas obras de Platão, que é um dos interlocutores da obra da República. Ou um Teodoro de Bizâncio, grande émulo de Lisias, nos diálogos de Platão, né? Ele aparece como Teodoro, que nada tem a ver com esse, e que foi um matemático e mestre de Platão. Então, no diálogo de Platão, Teeteto aparece outro Teodoro, que não tem nada a ver com isso. Tá claro, então? Esse Teodoro de Bizâncio, grande émulo de Lísias. No diálogo do Platão, Teeteto, ele aparece um outro Teodoro que nada tem a ver com esse, que foi um matemático e mestre de Platão. Então, aqui ele cita diversas pessoas. Sócrates, você não ouviu falar dessas pessoas? E aí ele vai citando as pessoas que eram alguns sofistas, como Górgias, Trasímaco, que está sendo citado aqui, e ao mesmo tempo ele citou Ulisses, que era de fato um notável orador e que não atuava assim desta mesma maneira como se apresenta hoje as pessoas que atuam em Atenas, na altura desse momento em que vive o Platão e que acontece esse diálogo. Então vamos continuar amanhã, né? Temos que ir lendo assim devagar, saboreando isso e pensando também, né, quem são aqueles que ouvimos hoje, né, quais são os discursos que ouvimos, se são discursos que nos forçam a utilizar a lógica, a nossa conduta, ou que apelam para as nossas emoções, para nos levarem aí a uma persuasão. Beijos para vocês, pessoal, até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.